O Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, continuação. Então, dirigindo o olhar para os seus discípulos, Jesus lhes declarou: Bem-aventurados vós, os pobres, porquanto a vós pertence o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que neste momento estáis chorando, pois haveis de sorrir. Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem, excluírem vosso nome, julgando-o execrável, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu, pois desta mesma maneira os seus antepassados agiram contra os profetas. Porém, ai de vós, os ricos, pois já ganharam toda a vossa consolação. Ai de vós que viveis agora em fartura, porque vireis a passar fome. Ai de vós que agora rides, pois haveis de muito lamentar e prantear. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porquanto foi assim também que agiram os vossos antepassados com os falsos profetas. Contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai ao que vos amaldiçoam, orai pelo que vos acusam falsamente. Ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra. E ao que tirar a tua capa, não o impeça de tirar também a túnica. Dá sempre a todo aquele que te pede, e se alguém levar o que te pertence, não lhe exijas que o devolva. Como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma maneira. Pois se amais o que vos amam, que galardão pode haver nisso? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. E se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem deste mesmo modo. E ainda se emprestais àqueles quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos, a fim de receberem o seu retorno desejado. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porquanto ele é bondoso, até mesmo para com os ingratos e ímpios. Sede misericordiosos para com os outros, assim como vosso Pai é misericordioso para convosco. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai sempre, e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Então Jesus lhes propôs também uma parábola. É possível um cego guiar outro cego? Não acontecerá que ambos venham a cair em algum buraco? O discípulo não pode estar acima do seu mestre. Entretanto, todo aquele que completar condignamente seu aprendizado será como seu mestre. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não percebes o tronco que está no teu próprio olho? Como poderás advertir a teu irmão, dizendo: Irmão, permita que eu tire o cisco do teu olho, se tu mesmo nem sequer notas o tronco que repousa no teu olho? Hipócrita, retira, antes de tudo, a trave do teu olho, e só assim verás com nitidez para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente uma árvore má produzindo bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como uma pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. E por que me chamais Senhor, Senhor,
e não praticais o que eu vos ensino, eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu sua casa sobre a terra, sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocarem-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total.